Vamos falar aqui sobre o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, que ordenou hoje a censura a livros jurídicos que apresentariam conteúdos homofóbicos, preconceituosos e discriminatórios contra a comunidade LGBTQIAPN+, e mulheres em geral. Decisão do ministro Flávio Dino atende a um pedido do Ministério Público Federal, que questionou aí o teor de obras, por estudantes da Universidade de Londrina. Eles que provocaram, inclusive, essa situação quando encontraram livros com esses conteúdos em bibliotecas da Universidade de Londrina. Na decisão, o ministro Flávio Dino submete aí o retorno da circulação das obras a uma reedição com retirada desses trechos dos livros que ele classificou como, aspas, incompatíveis com a Constituição Federal, fecha aspas. E quem vai trazer mais detalhes aí dessa polêmica, que teve origem em um pedido dos estudantes aqui do Paraná, é o editor-chefe do portal RIC.com.br, o Eric Mota, que se junta aqui ao RIC Notícias Opinião nessa tarde. Boa tarde para você, Eric. Boa tarde, Rafa. Boa tarde a todos que nos acompanham. Esse assunto tem dado o que falar, viu, Rafa? Muita gente está apontando essa retirada aí dos livros de circulação como um ato de censura por parte do ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino. Acontece que o ministro, Rafa, como você bem trouxe, ele aponta que essas obras elas desbordam do exercício, ou seja, se descolam do exercício legítimo dos direitos à liberdade de expressão e de livre manifestação do pensamento e configuram tratamento degradante, capaz de abalar a honra e a imagem de grupos minoritários como a comunidade LGBTQIAPN+, e de mulheres na sociedade brasileira, de modo a impor a necessária responsabilização dos recorridos. É isso que afirma o ministro. Vamos lá, o que motivou esse ato de censura? Na ação, o Ministério Público Federal afirmou que os livros contêm intolerância contra grupos minoritários e discurso de ódio. Como você bem disse, esses livros foram encontrados na biblioteca da Universidade Estadual de Londrina e esses estudantes acionaram o Ministério Público, que entrou, portanto, com essa ação junto à Justiça. Dentre os trechos citados nas obras, está alguns ataques contra mulheres, como o seguinte. Eu vou dar uma leve edição aqui por conta do horário, Rafa. Tem muitas crianças, até mesmo, ouvindo aí nos carros com seus pais. Mas os trechos falavam o seguinte: algumas mulheres mais lindas, e aquela outra palavra com G, para se referir ao corpo das mulheres, de, abre aspas pro livro, tá? Uso exclusivo dos jovens playboys, sendo que outras mulheres do mesmo estilo ainda ficam com os playboys velhos de 40, 50 e 60 anos, que teimam em roubar as mulheres mais cobiçadas do mercado, fecha aspas, é isso que diz o livro. Um outro trecho de uma outra literatura compara o movimento LGBTQIAPN+, com o nazismo. Também vou dar uma leve editada aqui por conta do horário. Fala o seguinte, que esse movimento possibilita que, assim como a onda vermelha do nazismo, ele faz isso tentando ligar ali o nazismo como se fosse um movimento de esquerda, essa onda do arco-íris que quer adicionar outras cores a este universo maléfico de podridão humana seja enfrentada. Ele também faz uma ligação ali, falando que a AIDS é culpa das pessoas homossexuais e que ela só se espalha graças a esse núcleo e também graças aos homens aos homens heterossexuais que acabam tendo relação sexual por via anal com outras mulheres. É disso basicamente um resumo aqui, de uma forma já editada para a gente poder falar a esse horário aqui na rádio, que tratam essas literaturas. Diante disso, o Ministério Público entrou com a ação, mas o Tribunal Regional da 4ª Região, TRF4, ele negou o pedido do Ministério Público de que esses livros fossem retirados de circulação. E aí, o que o Ministério Público entendeu? Que esses trechos que eu citei aqui, por exemplo, seriam, abre aspas, pouco elegantes, mas que eles não possuiriam potencial de disseminar o ódio. Disse o seguinte, a decisão da maioria do TRF4. Não obstante, os aspectos estilísticos pouco elegantes, assim, TRF4 classificou esses trechos que eu citei agora, as obras em análise não têm potencial de disseminar o ódio sexista ou homofóbico.
O TRF4 também falou que a veiculação de defesa de ideias por meio de linguagem deselegante não é caracterizada como uma ofensa e que a hipótese de liberdade de expressão precisa ser garantida. Um trecho da decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região afirma ainda que esses trechos que eu citei não possuem força considerável para incitar o ódio ou o preconceito, não sendo, então, encargo do direito tutelar, ou seja, do tribunal, retirá-lo de circulação. Porém, dentro do próprio tribunal TRF4, houve votos divergentes. Segundo alguns dos magistrados que foram contrários à decisão da maioria, ou seja, eram favoráveis à censura, o teor dos textos fazia com que fosse necessária a retirada de circulação. Inclusive, eles opinaram pela destruição desses exemplares. Falaram que era necessário destruir os exemplares pelo dever de proteção antidiscriminatória e pelo combate à intolerância. Os votos divergentes, afirmaram ainda que a disseminação de discurso de ódio não é acobertada por uma interpretação sem limites da liberdade de expressão, e trouxe ali alguns dos trechos falando que os livros em questão eles viriam a atacar ali tanto as mulheres quanto a comunidade LGBT, e que isso seria um ato de inseminação de ódio contra as comunidades favorecidas. Já na decisão do Dino, voltando agora para o Supremo Tribunal Federal, porque diante da negativa do TRF4, o MPF ele recorreu ao Supremo, e o Dino, na sua decisão monocrática, ou seja, sozinho, ele trouxe números que mostram que o Brasil registrou 257 mortes violentas de pessoas LGBTQIAPN+, em 2023, e segue como o país mais, nas palavras do ministro, homotransfóbico do mundo, o que demonstra a importância de reiterar decisões já tomadas pelo Supremo Tribunal Federal, que visam ali garantir a dignidade humana. Por fim, Rafa, o ministro fechou ali falando o seguinte, abre aspas, esta casa, ou seja, o Supremo, possui consolidada jurisprudência sobre a importância da livre circulação de ideias em um Estado democrático, porém não deixa de atuar nas hipóteses em que se revela necessária a intervenção do Poder Judiciário ante situações de evidente abuso de liberdade de expressão, como a que verifico no caso em exame. Durante a decisão, o ministro ele apenas não acatou o pedido referente a um livro, que é o livro Direito Constitucional Esquematizado. Ele afirma que nesse livro não há trechos que vão em direção à homofobia ou preconceito, discriminação contra minorias. E o ministro subjugou o retorno desses livros jurídicos à comunidade, né, de forma pública, a uma reedição deles com extinção ou troca daquilo que está sendo apontado como conteúdo discriminatório contra as comunidades mais prejudicadas aí diante de atos de violência, conforme o ministro, as comunidades tanto LGBT quanto as mulheres e outras minorias. Rafa, isso tem dado o que falar na internet, tá? A gente tem muita gente apontando o ministro como um representante da esquerda que viria ali a ser autoritário por não deixar circular um livro qualquer que seja o conteúdo. Outros apontam que diante do teor, como trechos desse que eu trouxe aqui, seria sim necessária a retirada de circulação, porque esses livros viriam a ir contra uma certa comunidade e viriam ali a afrontar o direito de liberdade de expressão, iriam ultrapassar, melhor colocando, o direito de liberdade de expressão, indo sim para a disseminação de ódio e preconceito que pode vislumbrar num futuro em ataques violentos contra essas comunidades que já são tão atacadas. Esses são os dois lados da moeda, aí tá dando o que falar essa decisão de Flávio Dino, que ainda pode ser tanto referendada ou negada pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal. Rafaela Moron. Muito obrigada, Eric Mota, pela participação e as informações aí a respeito, então, dessa polêmica envolvendo mais uma decisão do ministro Flávio Dino. Eu lembro que você pode acessar lá o ric.com.br, inclusive, para compartilhar essa notícia.